Olá, estudantes do quarto ano. Eu sou a professora Albalide, do componente curricular de língua portuguesa. Tudo bem com vocês? Já estão preparados para a nossa aula de número 35 com o componente curricular revisional texto informativo? Então, é agora que a gente vai ver o que a gente aprendeu e se a gente está aplicando direitinho. Um revisional é excelente para a gente testar o nosso conhecimento, para a gente fazer uma revisão de tudo o aprendizado. Vamos lá? Texto informativo é a base do texto informativo. O escritor expõe brevemente um tema ao leitor. Nós temos que deixar bem claro, bem definido o papel do escritor e do leitor. Quem é o escritor? Quem é o leitor? O escritor é quem está escrevendo e o leitor é quem está lendo. Então, a característica do texto informativo: um relato breve sobre o tema. Tem também o objetivo principal do texto informativo: transmitir a informação sobre algo sem deixar dúvida. Então, é um texto que você vai ler, aí você vai falar assim: ah, agora eu entendi. Por quê? Quando eu vi aquele tema, eu ouvi outras pessoas falando e agora eu vejo, quando eu leio aí o texto, que realmente é de outro jeito. Então, o texto, ele faz o quê? Ele esclarece a dúvida da população. Produção objetiva. Se ele vai informar, se ele vai esclarecer, ele é um texto bem curto e objetivo, ele vai direto no assunto e ele tem uma linguagem clara e objetiva, para que toda pessoa que venha fazer a leitura do texto tenha a compreensão. Vejamos. Vamos ver aí o mesmo texto que foi postado para você na plataforma smedgv.com/aluno. Vamos ver então. Quase metade dos brasileiros não se preocupa em economizar água. Então, nós temos aqui alguns dados importantes do texto informativo. Vamos fazer a leitura. Ele é publicado por Isabela Meleiro em 2/7/2012. De acordo com uma pesquisa encomendada pela ONG WWF Brasil ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, IBOP, 48% da população brasileira consome água desenfreadamente sem se preocupar em economizá-la. Há 5 anos, em outro estudo realizado em 2006, esse grupo representava 37%. As pessoas reconhecem as maneiras de conter o gasto, porém admitem que não colocam em prática. O que nós temos aí no primeiro parágrafo? Nós temos a informação que nós tivemos aí do ano de 2006, um avanço muito grande aí na porcentagem de pessoas que continuam utilizando a água sem ter uma ação que é benéfica ao meio ambiente e que elas têm noção do que estão fazendo. Ainda diz mais a pesquisa. A pesquisa realizada em novembro de 2011 em 26 estados do país e ouviu 2.002 pessoas, faz parte do programa Água para a Vida, uma parceria entre a WWF Brasil e o grupo HSBC.
De acordo com o estudo, 80% dos entrevistados acredita que poderá sofrer com o abastecimento de água no futuro. Porém, apenas 68% deles sabem que o desperdício é a principal causa deste problema. O levantamento aponta que 67% das casas brasileiras encaram algum problema por conta de falta d'água, sendo que 29% dos domicílios nordestinos enfrentam uma constante falta dela. E ainda apenas 1% dos entrevistados reconhece que o desmatamento está entre as causas que agravam a falta de água no Brasil. Diariamente, o consumo médio de água por habitante no país é de 185 litros, uma quantidade considerada normal e bem próxima do índice europeu, aonde chega a 200 litros por pessoa. No entanto, a realidade é outra em regiões secas, como o semiárido brasileiro, abaixo dos 100 litros, e das localidades da África subsaariana, abaixo de 50 litros. Então, nós temos aí a realidade do nosso Brasil. No ambiente que nós temos o clima aí semiárido, que é aquele clima mais seco, que corresponde mais ao deserto, nós temos uma taxa de consumo de água bem menor, porque a quantidade de água que chega até o nosso Nordeste do país é bem menor, porque nós temos lá uma quantidade de chuva menor. O texto diz para a gente que as pessoas, elas reconhecem que o desmatamento, ele é prejudicial para o meio ambiente, mas que elas também tenha consciência que não estão fazendo o papel dela, que é de economizar, que é de fazer o reflorestamento, de não poluir. Então, esse texto informativo, ele é um texto de uma riqueza muito grande, porque traz dados informativos que esclarecem muito essa questão. A indústria foi vista com a maior poluidora por 77% dos entrevistados. Porém, a poluição das águas por uso doméstico, muitas vezes, é superior à da indústria nas metrópoles. Quem mais consome e desperdiça e polui na visão da população? Então, nós temos aqui um gráfico, e esse gráfico, ele representa com essa barra aqui, a indústria, que a indústria, ela polui muito mais do que as residências. Por que que a indústria polui mais que as residências? Porque eles utilizam uma quantidade maior de produtos químicos, e esses produtos, quando eles vão para a natureza, através da água e entra no solo, existe o quê? Um estrago muito grande do ambiente. Então, nós temos aí esse gráfico que representa quem consome mais, quem desperdiça e quem polui. Reflexão. Você considera que nas grandes metrópoles o uso doméstico das águas polui mais do que as indústrias? Agora é para você analisar aí como uma resposta pessoal o que acontece nas grandes cidades. O que acontece com a poluição? As grandes cidades, elas poluem mais do que as indústrias? Você tem que ter agora a sua visão. Se você assistiu e já fez também atividade da aula de número 34, lá nós falamos sobre o texto de opinião. Agora nós vamos usar o mesmo recurso aí, de dar a sua opinião na questão 1. O que você acha? Quem polui mais, as grandes cidades ou as indústrias? Se você tiver também alguma dificuldade, você pode estar voltando no gráfico anterior e estar analisando as barras dele. Questão 2.
Quais são as suas maneiras de fazer a economia da água? Resposta pessoal. Essa resposta eu sei que todo mundo tem aí uma ação que faz o quê? Que faz com que você pratique essa ação e venha ter o resultado que é a economia de água. Uma ação aí que nós, dona de casa, usamos muito é aproveitar a água que é descartada do tanquinho, que é descartada da máquina. Então, se no dia que eu vou lavar a roupa, eu já deixo esse dia aí para estar lavando também o quintal, lavando a calçada, lavando a varanda, porque eu vou utilizar essa água. Então, eu já tenho aí uma estratégia de ação. Se eu fosse responder, eu ia responder com esse comentário aí. E você? Fecha o chuveiro na hora de tomar banho? Fecha a torneira na hora de escovar os dentes? Ensaboa primeiro para depois enxaguar? Qual a ação que você faz? Conta pra gente que nós queremos saber. 3. Você acredita que podemos reverter a situação se a sociedade se tornar mais consciente? Explique. Resposta também pessoal, mas eu também quero dar aqui a minha opinião. Eu acredito que o conhecimento muda o planeta. O conhecimento escolar, ele muda as pessoas. Se você for multiplicador das ações corretas, outras pessoas vão estar te imitando. Então, eu acredito no potencial que a escola tem através do conhecimento e no potencial que o estudante tem em colocar em prática esse conhecimento. Vamos agora para 4. O que devemos fazer agora para reverter essa situação? Então, também aí é uma resposta pessoal. Você vai falar, olha, não está legal desse jeito, mas o caminho é esse, a solução que eu encontrei. Eu reuni com a minha família e eu falei, vamos fazer aí um cronograma do dia de limpeza, vamos separar os lixos na sacola, vamos ter uma atitude para estar ajudando o meio ambiente. Eu acredito que o caminho é esse e você também vai concordar comigo, porque no momento que você muda de atitude, outras pessoas também mudam e nós vamos ter um resultado melhor para o nosso planeta. 5. Leia o texto. Vamos fazer uma leitura, então, do texto. Uma grande fonte de vitaminas, minerais e de diferentes fibras alimentares, as frutas são fundamentais em uma alimentação balanceada e devem ser consumidas todos os dias. As frutas possuem compostos protetores que ajudam a regular o organismo e antioxidantes, que são nutrientes essenciais na proteção das células. Então, o primeiro parágrafo do texto informativo, ele fala da importância da gente estar aí consumindo a fruta. A fibra da fruta, ela é muito boa para a nossa saúde. Fala aí que a fruta ela tem que ter o quê? A participação da nossa refeição diariamente e que nós usando a fruta de uma forma correta, a gente vai ter o quê? Uma imunização junto com a vitamina da fruta, junto com as proteínas que a gente tem também numa alimentação aí, que a gente faz uma alimentação saudável, nós vamos ter o quê? Um resultado positivo para o nosso organismo. Agora nós vamos conhecer a quantidade de fruta, a porção de fruta para cada idade. Crianças menores de 2 anos é aconselhável consumir porções, o equivalente entre 100 e 150 gramas de fruta por dia. Crianças de 2 e 3 anos de idade devem consumir 3 porções diárias de fruta, entre 200 a 300 gramas.
Adulto é indicado o consumo médio de 3 a 5 porções diárias ou 400 gramas de frutas por dia. Então, o que nós temos aí? Nós temos que fazer o quê? Pegar esse conhecimento, a quantidade e intercalar nas refeições do nosso dia. Assim a gente vai ter o resultado que nós queremos, que é um fortalecimento do nosso corpo e uma imunidade alta. Vejamos agora. 6. De acordo com o texto acima, faça um gráfico mostrando a quantidade de fruta que cada um, bebê, criança e adulto, deve comer por dia. É hora de fazer o quê? De voltar lá no texto, de fazer a leitura novamente das porções diárias da criança, do bebê e do adulto, e aí você vai ter o quê? Uma análise de tudo que foi falado no texto informativo, que foi de uma forma clara e objetiva, e montar o seu gráfico. Eu já montei um aqui para você ter uma noção, e você pode conferir o seu com o meu, e você vai ver que resultado bacana. Nós temos ali primeiro o nome do nosso gráfico, que é consumo diário de frutas. Então, lá no texto fala que bebê tem que ter 2 porções ao dia, crianças tem que ter 3 porções e adulto tem que ter 5 porções ao dia. Então, nós temos o quê? Nós temos o conhecimento através desse texto informativo que, na medida que o bebê foi crescendo, foi sendo criança e depois chegou na fase adulta, de acordo com o desenvolvimento natural do ser humano, a quantidade de fruta também foi aumentando. Eu termino minha aula por aqui, na certeza que você foi um sucesso hoje na participação e que você já tem esse conhecimento de texto informativo e que já tem elaborado muitos textos excelentes. E para acessar a plataforma smedgv.com/aluno, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela, se inscreva em nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMEDGV. Tchau, até a próxima aula.